Olá, queridos ouvintes, no podcast de hoje será abordado o seguinte tema: inteligência artificial, tecnologia e ética. Meu nome é Cássia, sou discente do curso de Ciências Biológicas do IFMG Campus Bambuí. Juntamente com os meus colegas de turma, Gabriela e Kennedy, iremos convidar o professor Mariano. Esse podcast é direcionado para a disciplina de Filosofia da Ciência do professor Igor. Boa tarde ao Mariano, professor lá do Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Bambuí. Boa tarde também para a minha colega Cássia, que também está fazendo esse trabalho em grupo, junto com a Gabriela, que não pôde estar aqui hoje. E hoje, nessa videoconferência, a gente vai estar debatendo um assunto bastante atual, que é de interesse de várias faixas etárias de idade. O tema proposto que a gente criou sobre as formas de tecnologia, né, e como elas impactam na sociedade. E como convidado, a gente vai entrevistar o professor Mariano. Aí, ô Mariano, boa tarde. Boa tarde, Tudo na paz, tudo beleza, né? boa tarde, Kennedy, boa tarde, Cássia. Primeiro, agradecer o convite, né, que foi feito, e eu aceitei de pronto o convite, né, dada aí a importância do tema que vocês escolheram, né, então estou muito feliz de estar aqui podendo falar isso com vocês. Ô Mariano, eu queria que você falasse sobre a sua trajetória acadêmica, né? Fala Bom, sobre minha sua formação trajetória, acadêmica e sua área de atuação. minha trajetória acadêmica, eu sou bacharel em Direito, eu fiz mestrado em Direito Público, eu tenho especialização em Gestão de Políticas Públicas com foco em Gênero e Raça, pela Universidade Federal de Viçosa. Minha graduação e meu mestrado em Direito são pela PUC, Minas. Eu tenho também licenciatura em Filosofia pela Unisa e atualmente faço doutorado em Educação pela Uniub, né, e sou pesquisador bolsista da CAPES. Essa é a minha trajetória, né, acadêmica. Tenho alguns livros aí publicados na área de Direito, né, dou aula no curso de Direito já há quase 12 anos. E recentemente estou aí no curso, estou no IFMG como professor substituto, né? Fiz o concurso professor substituto na área de Direito ano passado. Estou com aí algumas matérias na área jurídica e algumas na área de ética também aqui no campus Bambuí do IFMG. Realmente é uma grande trajetória, né? Na área da educação e se especializando cada vez mais e sem parar, né? Porque, assim, tudo está em constante evolução. Todo dia a gente aprende uma coisa nova e vai evoluindo aos poucos, né? É, Aí é o que passa para cá. Você ia comentar alguma coisa? Eu meio que te interrompi. não, eu ia falar que assim, é uma trajetória que está começando, né? E vocês estão aí para finalizar o curso de vocês, então é importante que vocês percebam, né, que a educação é uma área que a gente vai seguir, né? Com certeza vocês vão se dedicar aí a pesquisa científica e tudo mais. E isso requer, né, o nosso tempo, requer uma dedicação muito grande, né? E eu desejo que vocês sigam firmes aí nessa trajetória. Não é uma trajetória fácil, né? Mas ela é muito gratificante para todos nós. Vocês podem ter certeza disso. Sim, com certeza. Agora Então, deixa eu falar com a Cássia. Então, como o Kennedy já tinha
falado, né, sobre o tema, muito atual e muito importante. Convidamos o professor Mariano para estar nesse podcast e queremos perguntar, professor, qual é o panorama geral sobre a sua visão do tema, inteligência artificial e tecnologia ética? Qual a sua análise crítica? O que você acha sobre? Bom, é um tema muito instigante, né? E eu acho que a gente consegue desenvolver diversos questionamentos quando a gente está falando do uso da tecnologia e o grande boom que a gente teve aí em relação à inteligência artificial, né? São diversas as formas que a gente tem de intervenção da inteligência artificial em coisas do nosso cotidiano, né? Na minha área, por exemplo, que é a área jurídica, a gente já tem o uso de inteligência artificial em processos judiciais, os tribunais, de uma forma geral, já usam inteligência artificial para fazer a classificação de processos, de ações, né, de fazer a seleção desses processos. São várias notícias que a gente vai acompanhando, vai ver aí notícias do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Quer dizer, se tem utilizado bastante pesquisa, né, e o desenvolvimento da inteligência artificial para aprimorar algumas ferramentas em todas as áreas. E, inclusive, na área de pesquisa científica, né? Agora, como todo avanço tecnológico ele traz algumas vantagens, ele também tem alguns problemas e algumas desvantagens. O grande problema hoje, por exemplo, em relação ao uso de inteligência artificial no meio acadêmico, é a perda de vamos dizer assim, de uma identidade autoral quando a gente tem, por exemplo, ferramentas de criação de conteúdo, né, como é o caso do ChatGPT ou outras ferramentas que têm sido desenvolvidas nessa mesma linha, né, em que a máquina escreve textos e tudo mais, e isso compromete, evidentemente, a produção do conhecimento. E eu acho que esse vai ser o nosso desafio ético, né? Se lá atrás nós tivemos diversos desafios no desenvolvimento de pesquisas em relação, por exemplo, à bioética, né? A gente tem debates recentes no Brasil, pesquisa com célula-tronco, né? Enfim, você tem um monte de questões que podem ser pensadas a partir dessa perspectiva. Acho que a inteligência artificial vai fazer a gente pensar também, né, sobre o que nós queremos em termos de produção do conhecimento. Essa é a grande pergunta, né? Que cabe a nós, evidentemente, pensarmos sobre, refletirmos muito no meio acadêmico sobre isso. Então, talvez eu não tenha respostas tão prontas e definitivas para esse assunto, né? Até porque nós estamos vivenciando tudo isso, mas eu acredito que nós teremos esse desafio, né? De enxergar como que esse impacto da inteligência artificial pode ser, pode afetar a produção do conhecimento científico, né? E aí os estudantes, de uma maneira geral, os professores, enfim, todo mundo que está envolvido no meio acadêmico precisa refletir sobre isso e pensar as ações, né? E o quanto nós vamos prezar pela produção de um conhecimento baseado em mecanismos reais, verdadeiros, para a gente possa chegar, né, a um conhecimento científico de verdade, né? E não uma pseudociência. Sim, realmente, a tecnologia tem sim seus benefícios, tem muitos malefícios também, né, que acaba tirando também aquele contato tete a tete, né, igual a questão de aulas online ou cursos à distância, né, ele distancia muito o aluno da sala de aula e o professor, aquele contato do aluno com o professor, né? E, e eu,
para ser sincero, eu não sou do tipo que faz curso à distância, não. Eu acostumei com a orientação do professor na sala de aula, e por isso, até na pandemia, foi uma grande questão que eu não consegui, assim, adaptar. Porque eu acho que faz muita falta, né? E orientação do professor em sala de aula é tudo. Em se tratando de curso superior, é crucial, né? E, agora eu vou passar para cá, para Deixa eu ela só fazer pegar um alguma. gancho no que você falou aí, só para não Sim, deixar passar batido. Eu acho que a gente não pode nem endeusar e nem demonizar. A gente tem que refletir sobre cada passo que a gente quer dar. Por exemplo, as ferramentas de tecnologia que foram utilizadas para a substituição das aulas presenciais, quando foi necessário, né, evitar o contato humano, elas foram extremamente importantes e relevantes, né? O que a gente precisa entender é o seguinte: qual é o compromisso que você tem, que cada um de nós tem, na condição de alunos, em relação ao seu processo de aprendizagem? Então, não me interessa se a aula é presencial ou se ela é EAD, virtual, enfim, qualquer outra forma, se eu não tenho ou se eu tenho compromisso em relação àquilo que eu vou fazer. O que interessa, no fim das contas, é a minha atitude, o meu compromisso em relação àquilo que eu pretendo fazer, né? Porque eu posso estar no ensino 100% presencial, não dar a mínima para aquele conteúdo e fazer mal feito. Assim com como eu posso certeza. fazer bem feito, né, pelas vias eletrônicas, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar como nós, enquanto estudantes, né, e eu me coloco nessa condição, porque eu também sou estudante, então, nós, enquanto estudantes, temos o compromisso, né, de fazer bem feito aquilo que nos propomos em relação aos nossos objetos de pesquisa. Agora, Ótimo, o barulho que eu tenho passando bem atrás. Então, os exemplos de inteligência artificial, hoje no cotidiano, né? O Google Fotos é o aplicativo que mais tem sido usado com a inteligência artificial. TV, câmeras de segurança, casas inteligentes, robô de limpeza, entre outros, né? E são inúmeras as vantagens da inteligência artificial, né? São decisões de tarefas precisas. E também tem as desvantagens também, né, Kenneth? E aí, se você quiser pontuar as vantagens. Sem dúvida, você deu bons exemplos aí, né, de coisas que melhoram, aprimoram o nosso dia a dia, né, e que são importantes para nós no cotidiano, né? As desvantagens são, por exemplo, o mau uso dessas ferramentas, né? Você tem hoje, por exemplo, deepfakes, né, produção de vídeos, às vezes que podem alterar aquilo que uma pessoa disse, né? E se você não tem informações suficientes a respeito de uma pessoa pública, por exemplo, você pode acreditar num vídeo que, no fim das contas, foi manipulado, né, por inteligência artificial, tanto o áudio quanto, né, o próprio vídeo, enfim. Você pode atribuir a fala a alguma pessoa sem que ela tenha dito aquilo, né? Então, esse mau uso, ele pode impactar nesse sentido também. Um outro aspecto é o quanto que as plataformas, principalmente as plataformas que dependem de interação social, né? As plataformas precisam de uma certa regulação para que a gente tenha um maior controle sobre desinformação. Essa é uma preocupação hoje, né, muito grande. E o Brasil está no meio desse debate, né, sobre a utilização das plataformas eletrônicas e como que essas plataformas podem ser responsabilizadas pelo conteúdo que trafega, né, por aquelas plataformas. Eu, na minha atuação, né, como professor na área jurídica, dou aula de direito eleitoral há muitos anos, né, uma das coisas que a gente percebe é como que a desinformação e a mentira generalizada ela pode impactar, por exemplo, eleições.
né? E chega a época, chega em período eleitoral, esse é um assunto que sempre vem à tona, né? E sempre debato esses assuntos, enfim, sempre falo a respeito dessa preocupação que a gente tem, a legislação eleitoral vem aprimorando na medida do possível, para que a gente possa ter uma maior lisura, né? Dentro do processo eleitoral. Quer dizer, são desafios que se colocam para a gente em razão da tecnologia. Quanto maior a expansão, né, da tecnologia, do contato direto das pessoas com determinados conteúdos, mais frágil também é o sistema, à medida que uma mentira pode se propagar de uma forma muito rápida e muito veloz, né? Então, a produção de conhecimento, a produção de informações, na verdade, a produção de informações verídicas, né, é uma preocupação, né? E como que a desinformação ela pode desencadear processos muito danosos para a nossa convivência social, né? Esse é um dos desafios que a gente tem, certamente. Então, é, partindo desse ponto aí também, eu queria comentar aqui, nessa questão aí de eleição, a gente acaba sendo muito influenciado, né? Porque existem empresas, né? Na atualidade que são pagas para poder manipular é, fo- é, pesquisa de voto, manipular o próprio voto, né? Aí acaba manipulando uma massa de pessoas a seguir um determinado candidato, com tantas fake news, com tantas publicações direcionadas. E esse é um problema que vários países têm enfrentado, inclusive o Brasil e os Estados Unidos, que são dois países que até eu assisti um documentário, né? Até aquele documentário que você indicou para a gente assistir, né? Que eu achei muito interessante, tanto um quanto o outro. Trata de duas questões interessantes. E, e a gente acaba sendo influenciado mesmo e não tem como assim a recorrer à informação, porque é tanta informação direcionada para um objetivo que fica meio perdido, né? Exatamente. Marra, A privacidade hackeada mostra como que essa influência, por exemplo, do Facebook, né, impactou um processo eleitoral nos Estados Unidos em 2016, né, e o outro, que é Code Bias, mostra a questão do racismo algoritmo, naquilo que se refere a reconhecimento facial, né? Então, é um debate importante também que o uso da tecnologia traz, né? E aí existem vários outros assuntos, né, que podem ser abordados. Hoje já se fala, por exemplo, na existência de um colonialismo de dados, né? Como que nós, no Brasil, por exemplo, estamos muito reféns dessas grandes empresas de tecnologia que estão em outros países e que acabam manipulando o pensamento e instituindo um certo tipo de ideologia, né, dentro da nossa sociedade, sem que às vezes a gente tenha capacidade crítica de pensar e de refletir sobre essas coisas. Eu acho que, de modo geral, nos cabe fazer esse processo de reflexão, né? Ajuda muito que no processo educacional a gente consiga fazer esse debate crítico sobre as diversas formas de tecnologia e, por que não, pensarmos nas nossas tecnologias, né? Para que a gente não fique refém dessas grandes empresas, né, internacionais e a gente perca, de fato, o controle sobre essas coisas todas, né? Eu acho que é interessante a gente pensar em como adquirirmos essa autonomia tecnológica. Acho que aí nós precisamos desenvolver, né, pesquisas e promover incentivos, né, para que o país não fique, né, refém de plataformas vindas de outros lugares, porque aí a gente tem dificuldade, né, em fazer valer, por exemplo, regras de conduta que são necessárias para qualquer coisa. Qualquer atividade que vai ser feita, ela tem regulação, né? Por que o uso da tecnologia no Brasil e as plataformas, né, de tecnologia não serão responsabilizadas? Por que elas são tão especiais assim que elas não podem ser responsabilizadas? Né? Acho que não faz o menor sentido. Qualquer atividade no Brasil, ela passa por um mínimo de regulação, precisa seguir
né? A Constituição Federal precisa seguir as leis, enfim. Eu acho que cabe a nós, no processo educacional, promovermos esse debate, essas reflexões, né? Isso é o que nos cabe fazer no campo da educação. Porque falando de tecnologia, né, desde o homem, desde a pré-história, o fato do homem pegar duas pedras e fazer fogo, a partir dali já se criou uma tecnologia, né? Aí a gente pensar a tecnologia de eras pré-históricas até hoje, né, evoluiu muito. E como você disse, assim, tem que ter sim uma regulação básica, né? Tem que ter um protocolo, né? Não pode assim ficar tudo livre, né? Porque esse é o problema, né? Que acaba gerando outros problemas bem maiores, né? Que vai chegar num ponto que não vai ter uma solução plausível, a solução básica para poder erradicar certo tipo de questão. É uma constatação muito simples, Kendi. Basta ver que com o aumento das plataformas, o aumento do uso das plataformas digitais de uma forma geral, os discursos de ódio crescem, os discursos de preconceito aumentam, a discriminação aumenta, né? E isso dissemina de uma forma muito mais rápida. Quer dizer, se a gente não tivesse essas plataformas digitais, seriam coisas que não existiriam na nossa sociedade? De forma alguma, né? Isso existiu e a gente sempre teve a iniciativa de combater, tanto é que a Constituição fala que nós devemos objetivar uma sociedade livre de preconceitos, né, de discriminação de qualquer forma. Então, assim, o que as plataformas hoje, a tecnologia hoje propicia, né, é que isso se alastre de uma forma muito rápida, né, e a gente vê cada vez mais discursos de ódio, discursos de discriminação e preconceito, né, que são extremamente danosos, né, para a nossa convivência social. Nós devemos buscar o uso da tecnologia para nos favorecer no dia a dia. Se a tecnologia acaba ajudando a promover esses conteúdos de ódio, né, e aumentando a violência, eu acho que cabe sim uma reflexão sobre a responsabilização das plataformas, né? Afinal de contas, elas têm mecanismos de mediação de conteúdo que elas poderiam usar e não usam, né? Então, acho que é muito feliz a iniciativa que está tendo o Congresso Nacional de debater esse assunto, né, e de propor um mínimo aí de regulação. Mas é um debate extremamente aberto aí, né? Nós não vivemos um regime de liberdade absoluta, isso não existe. As liberdades elas convivem com diversas restrições, né? Se eu falar algo aqui que te ofenda, eu posso ser responsabilizado por isso. Então, não existe nenhuma forma de liberdade que é absoluta, né? Então, é um debate que está aí assim, na pauta do dia, né? E, sem dúvida nenhuma, a gente precisa trazer muitas reflexões sobre isso. Exatamente. Kenneth, então a gente vai finalizar, né, o podcast. É um tema muito interessante que deve ser, sim, abordado diversas, diversas coisas, mas infelizmente o tempo é curto. Então, eu queria deixar um questionamento aí para a gente fazer sobre as tecnologias, né? Pois não. O questionamento é o seguinte, né? Como, como a gente já falou, né? Como que ela impacta na vida de cada um e do mundo inteiro, né? E formas de amenizá-las para que não se tornem problemas físicos e psicológicos, né? Que são um desafio do mundo atual, né? Que elas acabam causando vários tipos de problemas, né? Dentre eles físicos e psicológicos. Na sua visão, Mariana.
Bom, eu acho que a gente precisa lidar com isso no processo educacional. Só através da educação nós temos condições de conscientizar as pessoas sobre os usos benéficos e maléficos da tecnologia. O papel da educação é esse, né? Abrir os olhos das pessoas para essa reflexão. Se a gente consegue educar as nossas crianças, né, para limitação do uso de tecnologia, ou, por exemplo, um debate que se tem em relação à quantidade de horas de tela que as pessoas, né, têm durante um dia, enfim, são coisas que a educação pode nos propiciar, né? Isso tem que ser colocado em questão. De que forma, né? Trabalhando em disciplinas específicas, trabalhando conteúdos transversais, enfim, a gente precisa encontrar meios de colocar isso, de inserir isso no cotidiano do nosso processo de educação formal, né? Acho que o caminho é esse, conscientizar. Uma educação que transforma é a educação que coloca, né, a reflexão e o debate o tempo todo, né, para a gente criar essa consciência e um uso crítico das tecnologias. Como eu disse, acho que a gente não pode demonizar e nem endeusar as plataformas, a tecnologia de uma forma geral. O que a gente precisa fazer é ter o uso racional e consciente, né, atender aquilo que é da nossa necessidade, afinal de contas, facilita muito, a gente não estaria aqui gravando se não fosse a tecnologia, né? Mas a gente também tem que pensar, né, nos efeitos que isso tudo tem, né, e como que a gente pode realmente tornar a nossa sociedade uma sociedade melhor a partir dessas ferramentas. Se essas ferramentas provocam algum tipo de dano, incitam o ódio, incitam a violência, aí é óbvio que a gente precisa agir e responsabilizar a quem de direito, né, por esses efeitos maléficos que são causados, certo? Então, eu agradeço, né, o convite que foi formulado, viu, Cássia, Kendi, todo mundo que nos ouve, né? Espero que a gente possa debater esse e outros assuntos mais vezes, né? Eu gosto muito de inserir isso tudo dentro do contexto da nossa educação. Acho que a educação é que nos abre os nossos olhos para todos esses problemas e nos coloca para pensar e para refletir efetivamente, né, sobre tudo aquilo que a gente tem de desafio para a nossa sociedade, certo? Então, me coloco à disposição e fico aí, né, mais uma vez, o meu agradecimento, fica o meu agradecimento e estou à disposição de vocês para quando precisarem. Tá? Um abraço para todo mundo, até a próxima.